sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. Chegou dezembro, tempo de luz, tempo em que, mesmo sendo por uma convenção, se pensa no Natal de Jesus, na figura de Jesus, no nascimento de Jesus, nos exemplos de Jesus para a vida de cada um de nós. E nós, como temos feito no período de dezembro, ao longo desses anos, desde 2020, que nós estamos estudando a obra Mediunidade com Jesus, em dezembro. E hoje, essa obra do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza, e é lá da editora Espírita Fonte Viva, lá de Belo Horizonte. E hoje a gente vai, iniciando esse mês de dezembro, do Conversando a Mediunidade, trabalhar a lição 24, em que ele fala elementos primordiais da mediunidade. Vamos lá? Ia comentando uma fala de Jesus, quando ele falou assim. E ele disse-lhes, quantos pães tendes? E de ver. Foi uma fala de Jesus que está anotada em Marcos, capítulo 6, versículo 38. E ele começa dizendo assim, lembremos-nos aqui da questão do Cristo, quando de um sermão no monte. Ele questionou seus discípulos sobre o que teriam para alimentar a multidão. E eles lhe responderam que havia apenas 5 pães e 2 peixes. Na realidade, tal passagem, por todos conhecida, fala-nos da importância da doação espontânea que, realizada com altruísmo e abençoada por Deus, resulte em alimento ou recurso suficiente a todos os necessitados. E aqui ele nos fala em doação espontânea. Ele fala que é o alimento e recurso a todos os necessitados. E a gente pode já começar a pensar no nosso papel. Eu vou materializar um pouco a nossa fala, porque nesse mês é muito comum, né? Não só o Teresa d'Ávila, mas as casas todas estão envolvidas no processo de arrecadação de gêneros, de roupas, né? De presentinhos para a sua assistência social. É muito comum, nesse período, se querer dar um mimozinho a mais, né? Alguma coisa que fale de alegria, de cuidado, que represente o presente, né? Já que essa questão nossa de mensalmente ou semanalmente, algumas instituições até diariamente oferecerem recursos, isso já entra na nossa rotina como trabalho, como dever. E os amigos até que recebem os beneficiários, eles sentem assim, né? Já é deles, faz parte da rotina deles. Mas no mês de dezembro, nós costumamos quebrar um pouquinho a rotina, oferecendo algo mais. E é nessa oferta desse algo mais que a gente vai pedindo às pessoas, através de diferentes recursos, pelas redes sociais, presencialmente, através de alguns mini-eventos, tudo isso. E a gente sempre, apesar de ser um pedido, a gente sempre espera que seja de uma forma prazerosa, de uma forma feliz, de uma forma alegre, né, espontânea. Por quê? Porque esse ato de altruísmo, esse ato de desprendimento, de generosidade, vai ser transformado em alimento, ou um recurso, ou uma alegria para alguém. Então, quando eu penso que eu vou tirar alguma coisa, muitas vezes até abrindo mão de um conforto, de algo que me traria alegria, para oferecer a alguém, na verdade,
quando eu penso no valor dessa oferta, não em termos materiais, mas em termos emocionais, com toda certeza, meus amigos, vai voltar multiplicado para mim. A alegria vai começar a fazer parte da minha vida porque eu estou compartilhando. E quem recebe também emite uma onda magnética de gratidão, mesmo sem falar muito obrigado. De que bom que isso veio, puxa, queria tanto, não esperava. Essa boa surpresa gera uma vibração, um tom mais elevado. E é claro, não é? Que se é a cada um segundo as suas obras, mas tudo volta multiplicado pela nossa intenção. E aí, o irmão Carlos continua falando para a gente assim: não nos cabe a discussão do mérito do fenômeno multiplicativo, mas a compreensão do fato em nossas vidas. Ali encontravam-se 2 tipos de alimentos. O pão, em maior quantidade, representando o sustento material. O elemento físico indispensável e disponível ao auxílio. Enquanto os peixes são a representação do nutriente espiritual que energiza o ser, elevando-os aos planos superiores. Eu achei tão bonito, gente, porque a gente às vezes lê, e aí tem Kardec em A Gênese, falando dessa multiplicação simbólica de seu alimento espiritual, mas aqui o irmão Carlos vem dizendo que esse pão é, na verdade, o sustento material, não é? E todos nós necessitamos desse sustento material, já que estamos reencarnados, e a reencarnação, ela nos oferece compromissos que precisam ser restaurados ou ser ressarcidos através do trabalho. Mas ele fala também do peixe, que é o nutriente espiritual que energiza o ser. É interessante que peixe é proteína, né? E uma das funções da proteína é dar energia. Então, olha os 2 aspectos sendo conjugados, porque sem energia a gente não consegue trabalhar. E sem trabalho a gente não consegue dar conta das questões nossas da vida material, né? E ele continua dizendo: hoje ainda, o primeiro deles, quer dizer, o pão, é encontrado em maior quantidade do que o segundo, até mesmo pela questão evolutiva do planeta. E aí a gente começa a pensar, é legal isso, gente, que a nossa movimentação maior é para o pão. A nossa ocupação maior no nosso dia a dia é em função do alimento material. É isso que a gente emprega tempo, emprega conhecimento, emprega esforço, emprega até a disputa, o desequilíbrio, a traição. Quantas questões acontecem para querer ganhar mais, para querer ocupar determinado cargo, e aí a luta para tirar o outro do caminho, né? Olhando o colega, o companheiro de trabalho como adversário. Quanta coisa acontece, meus amigos. E aí o dia nosso, eu lembro de um encontro dos espíritos, que se trabalhou sobre espírito e matéria, no CELD, e nós fizemos uma planilhazinha para a gente anotar o tempo que eu gasto nas questões materiais e o tempo que eu gasto nas questões espirituais. Na verdade, não precisa olhar muito não, mas quando a gente coloca no papel, a gente fala assim: meu Deus do céu, quanto tempo, né? Cuidado com o corpo, cuidado com a casa, cuidado com o trabalho, cuidado com o dinheiro para saber se vai render, se não vai render, se vai dar, se não vai dar, se vai pagar, se não vai pagar. Isso nos absorve e consome as nossas forças muito. E aí a questão espiritual, às vezes, é uma pequena prece, uma pequena leitura, quiçá durante o dia. A gente até riu que uma pessoa virou assim, e às vezes eu fico 2, 3 dias, aí chega um dia que eu resolvo
zerar a conta. Aí eu leio mais, eu oro mais, percebemos? Não faz parte ainda da rotina de muitos de nós esse equilíbrio, esse cuidado, esse sanduíche entre o pão material e o pão espiritual. Por quê? O alimento espiritual, ele escasseia nas nossas vidas. E aí estamos em dezembro. Dezembro, queiramos ou não, embora haja busca do pão através das questões materiais, de ceia, enfeita a casa, faz isso, aquilo outro, mas a gente tem também a busca, né, do peixe, porque Jesus é lembrado em cânticos, Jesus é lembrado em representações, em presépios, Jesus é lembrado. Então, essa lembrança faz com que a nossa audição, a nossa visão, o nosso olhar espiritual se volte um tanto para Jesus. Até, quem sabe, numa avaliação. Como ele nos ajuda. Quanta coisa ele faz por nós. E a gente, durante o tempo, como é que é? Tem até música, né? Então é Natal, o que você fez? E aí eu ouvi uma pessoa falar assim, a nossa Fátima Verri, não fez nada? Então tá na hora, ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Porque a gente acaba tendo uma avaliação, um balanço de coisas que eu poderia ter feito, material e moralmente. Quantas vezes eu digo não para uma situação de ajuda e em condições que eu poderia ter ajudado mais? Quantos perdões, quantos apertos de mão, quantas orientações que eu poderia ter oferecido para o outro e eu acabo não oferecendo. E aí vem o Natal e a gente começa a avaliar. Será, ainda mais porque a data escolhida é bem próxima ao final do ano. E aí eu penso assim, será que valeu a pena o meu investimento ao longo desse ano? Será que eu investi certo? Será que eu estou com muito pão e pouco peixe? Ou até o contrário, né? Será que eu estou com muito peixe e pouco pão? É um pouco mais difícil, mas quem sabe pode ter acontecido isso. Onde está o equilíbrio? Qual foi a minha dedicação? O que me preocupou? Então esse período nos leva a essa reflexão. E é isso que o irmão Carlos fala de uma forma precisa, belíssima, lúcida, como de um espírito bom, amigo de Jesus. Quando ele fala na obra Mediunidade com Jesus, através do médium Roberto Lúcio, essa é a lição número 24, elementos primordiais da mediunidade, em que ele analisa essa anotação de Marcos, quando Jesus fala, quantos pães tendes? Ide ver. E continua ele a nos falar assim, a verdade é que, ligado à crosta, faz imprescindível o aproveitamento de todos os elementos no seu trabalho regenerativo. Na tarefa mediúnica também, a situação ocorre dessa forma. Os indivíduos do grupo participam mais com suas forças físicas e com suas presenças do que com os recursos sutis de seus espíritos. Mesmo os médiuns fornecem muito mais a máquina corporal como instrumento de manifestação do que suas condições espirituais mais nobres. Certamente, essa constatação não invalida a tarefa. Ao contrário, valoriza o esforço e a predisposição para servir. Ela, no entanto, exige da criatura uma cota maior de dedicação para que os elementos da equipe mediúnica estejam aptos ao trabalho do bem. E é interessante, porque às vezes eu acho que o meu simples comparecimento à tarefa mediúnica está tudo bem. E aí eu não acho que tem que ter dedicação.
Eu não acho que eu faço parte de um conjunto, de uma equipe. Eu falo até assim, eu faço a minha parte, mas despreocupado de avaliar como é que a minha parte vai repercutir no conjunto. É essa a questão, né? Será que eu estou ajudando o meu amigo que faz parte da equipe a trabalhar melhor? Eu conheço meu amigo, eu sei dele. Eu ofereço alguma coisa para ele? Ou eu recebo dele aquilo que ele tem de melhor para me dar, ou a minha função muitas vezes é assim, de superioridade. Não preciso de ninguém, estou preparado, porque eu sou mais antigo na tarefa, porque eu estudo mais e eu acabo impedindo o convívio e a troca com os demais irmãos. É para pensar, meus amigos. E o Natal chega, a gente pede assim, Jesus, será que pela sua capacidade ele não podia fazer uma avaliação da quantidade de pães e de peixes? Pelo seu talento, pela sua capacidade, tudo isso? Ele poderia psicometrar aquilo e saber, mas não, ele dá trabalho aos discípulos para contar, para ver o que tem e aceita a informação do outro, acata a informação do outro. Não sei se foi lenta a contagem, eu não sei como é que foi. Eu só sei que ele aceitou. E por essa passagem, está escrita no Evangelho de Marcos, né? A gente crê até que quem foi lá ver aquilo foi Simão Pedro. Porque o Evangelho de Marcos são as recordações de Simão Pedro, naquele momento que ele não pôde seguir com o tio Barnabé, né? Paulo vê a imaturidade dele, ele fica na casa do caminho, e na casa do caminho ele trabalha com Pedro, e daí o Evangelho de Marcos ser chamado das recordações, das memórias de Simão Pedro. Então pode ter sido o próprio Pedro que foi lá contar, no meio da multidão, para contar e recolher a quantidade, né? A gente até brinca que Pedro é como se fosse o gerente daquele colégio apostólico, né? A posição dele, né? Então, Jesus aceita o que cada um pode dar. Então é Natal, meus amigos. Vamos continuar? Acima de tudo, Deus ampara e abençoa os reais desejos e intentos do grupo, multiplicando-lhe as ofertas, através da assistência dos tarefeiros desencarnados, os quais carregam para a atividade aquele tanto a mais, necessário ao atendimento e socorro a todos, na manifestação da divina misericórdia. E aí é muito interessante de perceber que Deus não desperdiça nada. Certa feita, uma querida amiga, já no plano espiritual, ela dá a mensagem e fala assim: Deus aproveita tudo. Deus aproveita tudo. Porque muitas vezes o meu bem, ele vem embalado, né, de uma forma esquisita, de uma forma negativa, porque eu só sei fazer daquele jeito. Não tenho condições de aprender uma outra forma por enquanto. E aquela forma que eu faço, às vezes não tão perfeita, né? Não tão harmoniosa, é um meio de eu me manter naquele ambiente. Porque se eu for excluída, eu não vou fazer nem aquilo, nem isto. Vou a cada momento me complicando mais. Então, gente, Deus, né, ampara e abençoa os reais intentos, os desejos do grupo, né? E vai trazer, vai usar no atendimento e socorro a todos, manifestando o quê? A divina misericórdia. Deus multiplica as nossas ofertas. Vamos pensar nisso? Deus multiplica as nossas ofertas. E aí, como a cada um segundo as suas obras, olha só, gente. Se Deus multiplica aquilo que eu dou, mesmo pequenininho, o resultado que eu vou colher vai ser um resultado muito melhor. Porque já vai voltar multiplicado. É por isso que é um pouco difícil eu falar assim, eu tenho exatamente o que eu mereço. Quando eu falo isso, eu estou esquecida da misericórdia divina em meu favor. E continua o nosso querido Espírito Carlos
encerrando essa página de estudo belíssimo que é Elementos Primordiais da Mediunidade. Ele fala assim: mesmo que no dia da reunião mediúnica o trabalhador sinta-se capaz de ofertar somente sua presença, o silêncio e a prece, ele não deve se esquecer do mestre que, para alimentar a multidão, não prescindiu de alguns parcos alimentos do mundo físico, sustentando de forma inequívoca a todos eles, com o acréscimo do seu magnânimo amor. Então, às vezes, meu amigo, pode ser que esteja acontecendo isso exatamente com você. O que você tem para oferecer é só o seu silêncio, a sua presença, a sua prece. Não tem mais nada. Naquele dia você está conturbado, naquele dia você está dolorido, né, moralmente. Naquele dia a sua saúde não está equilibrada. Naquele dia você não está bem em relação ao grupo, mas você foi. Mesmo percebendo que não tem condições, você foi à casa espírita. E aí você já ofereceu a sua presença. E aí, chegando lá, esse silêncio pode ser o silêncio da boca, mas pode ser o silêncio da mente naquela hora em que você não comenta o mal. Naquela hora em que você se mantém vigilante. Naquele momento em que você coloca o seu olhar nos objetivos, não naquilo que as pessoas estão fazendo da casa espírita, dos objetivos de Jesus, porque não nos compete fiscalizar a atitude de ninguém. Então, naquele momento, você chega, silencia, né? Soma as bênçãos, trabalha um movimento de gratidão. E aí, isso já é prece. E você vai, então, oferecer ao ambiente espírita a sua prece. Então, presença, silêncio e prece. E aí você fala assim: puxa, hoje eu não dei nada. Hoje eu não fiz nada. Hoje, na verdade, eu só vim para não ter falta. Mas é essa a sua oferta, que tal qual como Jesus, ele aproveitou lá aqueles pãezinhos e aqueles peixinhos para alimentar a multidão. É esse seu conteúdo vibratório que a espiritualidade diretora, trabalhadora da casa, haverá de aproveitar para multiplicar e serenar aqueles encarnados e desencarnados que ali aportam, faminto de paz, de saúde, de alegria, de esperança, de vontade de viver, de bom ânimo, tantas situações que fazem parte do dia a dia de um templo, de uma casa, de atendimento aos necessitados. E como este atendimento é realizado em nome de Jesus, é Ele o nosso divino modelo, né? É Ele o nosso querido amigo que há de nos sustentar no momento em que a gente está oferecendo aquilo que tem. Mesmo que não seja tudo que a tarefa existe, mas é aquilo que eu posso fazer. A minha presença, o meu silêncio, a minha prece. Vamos então, queridos, assim, preparando o nosso Natal. Esse Natal com Jesus. Alguma de nossas casas vai ter um períodozinho de recesso, mas acontece que o bem não tira férias, né? Então nós, enquanto médios, haveremos de continuar perseverando no pensamento, perseverando na atitude generosa de nossas mãos, no nosso sorriso, no nosso olhar de fraternidade, nas nossas preces de sustentação na preparação do Natal de Jesus. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.